Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 130, versículo 1. Salmos, Velho Testamento, fica no meio da Bíblia, capítulo 130, versículo 1. Diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Então, em linguagem figurada, esse salmista, ele diz que ele se encontrava nas profundezas e ele estava clamando a Deus. Ele estava clamando ao Senhor. Também podemos relacionar profundezas com abismo, um local profundo. E na Bíblia, Nova Versão Transformadora, esse mesmo versículo, ele diz: das profundezas do desespero, clamo a ti, Senhor. Ou seja, ele se encontrava passando problemas, passando adversidades, as quais ele estava vendo que ele se encontrava, falando figuradamente, no fundo do poço. E ele estava pedindo ajuda para Deus. Da mesma forma, de repente, você se encontra nas profundezas do desespero. De repente você tem observado ao seu redor e você diz que na situação que você se encontra, você está num abismo devido às tribulações, devido às adversidades da vida. E a orientação, a instrução é essa: fazer aquilo que esse salmista fez, clamar a Deus, clamar ao Senhor. Porque justamente quando nós nos encontramos no local profundo, o único quem pode estender as mãos para nós e nos tirar das profundezas, nos tirar do abismo, é Deus, é o Senhor. Não importa o tamanho da profundeza do abismo que você se encontra, porque a poderosa mão de Deus, ela pode te alcançar e te tirar da onde você está e mudar a tua situação. Versículo 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Súplica é algo mais profundo do que a oração. Suplicar é a pessoa de repente implorar, a pessoa ali chorar. E aqui o salmista, ele estava suplicando, ele estava implorando para aquele que o poderia ajudar. Ou seja, as súplicas dele estavam sendo direcionadas para Deus. E da mesma forma, as nossas súplicas, elas devem ser direcionadas para o Senhor, porque Ele é o único que pode mudar a nossa vida, a nossa situação. 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então aqui ele faz uma pergunta: Senhor, se o Senhor observar, ou seja, se o Senhor prestar atenção na iniquidade, se o Senhor ficar olhando
para o pecado, quem é que vai subsistir, ou seja, quem é que vai permanecer? Versículo 4: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então no verso 3 ele disse que se Deus observar, as iniquidades, quem é que vai subsistir? Agora note que no 4 ele diz que com Deus, que com o Senhor está o perdão. Então, de repente, esse salmista, ele havia errado, ele havia pecado, ele havia cometido uma iniquidade e se arrependeu. E aqui ele estava buscando não somente a ajuda de Deus para aquela situação que ele estava passando, mas ele estava também buscando o perdão que se encontrava com o Senhor, que se encontrava com Deus. Então, nós não devemos apenas buscar a ajuda de Deus, mas nós devemos estar avaliando as nossas vidas para com Deus, e nós devemos, se é necessário, buscar o perdão do Senhor. Finalzinho do verso 4 ainda diz o seguinte: para que te temam. Então, quando a pessoa ela é perdoada, quando Deus lança os pecados, as iniquidades no mar do esquecimento, é necessário que essa pessoa ela venha, a partir desse momento que ela recebeu perdão, que ela venha viver em temor para com Deus. E o temor justamente é um freio, falando figuradamente, que vai nos impedir de fazer aquilo o que é errado aos olhos de Deus. Ou seja, se a pessoa ela carrega consigo temor e ela tem a oportunidade de fazer algo que não agrada a Deus, essa pessoa vai parar, essa pessoa não vai fazer, porque ela sabe que aquilo não agrada os olhos do Senhor, não agrada a Deus. 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Então, ele estava aguardando o agir de Deus na vida dele, a providência do Senhor na vida dele. E no finalzinho do versículo 5, ele diz: eu espero na sua palavra. Ou seja, é a confiança, a expectativa desse salmista estava na palavra de Deus. E por quê? Porque ele sabia que Deus ele é fiel à sua palavra. Está escrito que Deus ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que torne atrás. Então, a nossa expectativa, a nossa espera tem que ser na palavra do Senhor. E quando nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, naquilo que está escrito, essa palavra ela se cumpre nas nossas vidas. E Deus envia o socorro dele e nos tira das profundezas, nos tira do abismo. Versículo 6:
A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Antigamente, como não tinha luz elétrica, então os guardas, os soldados, quando era o período noturno, o período da madrugada, eles não viam a hora de clarear os céus. Eles não viam a hora de amanhecer. E por quê? Porque na madrugada eles se encontravam indefesos, desprotegidos. De repente, um inimigo poderia atacá-los e eles não veem o inimigo. Então, de dia, já ficava mais visível para eles observarem ali, de repente, o lado de fora do palácio, do reinado, e ali ficava mais fácil para eles se protegerem. Então, eles não viam a hora, ou seja, eles ansiavam pela luz do dia. E da mesma forma que o salmista ele estava dizendo que a alma dele ansiava pelo Senhor, ou seja, ele tinha sede pela presença de Deus. E é necessário, se de fato e de verdade nós amamos esse Deus, que a gente tenha sede desse Deus, que a nossa alma anseie por esse Deus. E quando nós vamos à igreja, à casa do Senhor, buscar a presença dele, a face dele, isso é um sinal que nós temos sede dele. E Deus, por sua vez, ele mata a nossa sede. Deus, ele mata esse desejo, esse anseio que nós temos por ele quando vamos ao seu encontro na sua casa. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Paz